A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão no canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Em continuidade, faremos a leitura do dia 5 de janeiro, do livro de Gênesis, capítulo 13, até o versículo 16. Acompanhe conosco para a sua edificação. Vou começar. Subiu, pois, Abrão do Egito para Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão era muito rico, em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas, subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera em sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinham rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, pois eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te partes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era boa, bem regada, antes de haver o Senhor destruído a Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os seus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ter contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas, e foi habitar junto dos carvalhos de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Agora o capítulo 14. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos havia servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 10º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zuzins em Ram, aos Eminins em Save-Kirataim, E aos Oreus do seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sigar, e Arioque, rei de Elazar,
4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. Os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, e o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que esses tomem a sua parte. Agora o capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as pode contar, e acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar essa terra em herança. Ao que lhe perguntou Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram um grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo:
A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenizeu e o Cadimoneu, O Eteu, o Perizeu, os Refaíns. o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Agora o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher de Abrão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a. Ela fugiu de sua face. Então o anjo do Senhor, achando-a junto uma fonte do deserto, a fonte que está no caminho de Sur, Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: De onde viste e para onde vais? Respondeu ela: Da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para sua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, a quem chamará Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante a face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, pois disse: Não tenho eu também olhado nesse lugar para onde que me vê? Pelo que se chamou aquele poço Ber-la-Roi, ele está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael, seu filho, que tivera de Agar. Ora, tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Amém, irmãos? Aqui fizemos a leitura do dia 5 de janeiro, no livro de Gênesis, do capítulo 13 ao capítulo 16. Continue conosco nesse canal LDB, Leitura Diária da Bíblia.